Hoje nós acompanhamos o desfecho da história de Salomão, que tinha pedido a Deus no início de seu reinado sabedoria para governar o seu povo. Deus concedeu a ele esse dom. Ontem nós escutamos que até a rainha de Sabá veio de longe para verificar se a fama de Salomão era verdadeira, e glorifica a Deus pela sabedoria de Salomão. Lembrando que o próprio Jesus diz assim: aqui está quem é maior do que Salomão. Porque se Salomão era um rei sábio, Jesus é a sabedoria eterna e encarnada. É um rei mais sábio do que Salomão, porque é a própria sabedoria. E por isso mesmo a Virgem Maria é chamada na ladainha de Nossa Senhora de sede da sabedoria. Mas agora a leitura de hoje nos diz que o coração de Salomão se desviou. Há um ditado que inclusive é citado por São Paulo, que diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Então, embora Salomão fosse um homem sábio, mas ele deixou que o seu coração se desviasse. Ele se casou com mulheres que eram pagãs e foi cedendo e acabou cometendo idolatria. Ele que tinha construído o templo de Jerusalém, acaba depois também consentindo que sejam construídos outros templos para outros deuses, e ele próprio acaba cometendo idolatria, adorando falsos deuses, e por isso Deus o rejeitou. O coração dele já não pertencia ao Senhor. Seja um homem tão sábio, um homem que fez grandes coisas, mas o que nos mostra também que a fidelidade a Deus se prova no dia a dia, aquilo que Jesus nos diz, que é pela perseverança que nós seremos salvos, porque o nosso sim a Deus precisa ser repetido, reafirmado todos os dias. Alguém pode, como Salomão, ser uma grande pessoa, mas se desviar do bom caminho, ser desorientado. E Deus, misericordioso, ainda concede que, em atenção a Davi, com quem Deus tinha feito uma aliança, Salomão, depois de sua morte, seus descendentes já não reinariam sobre as 12 tribos, mas ainda reinariam sobre a tribo de Judá. Haveria uma divisão entre as tribos após a morte de Salomão, por conta dessa sua infidelidade. Ainda assim, Deus é misericordioso, mas Salomão deixa o seu coração se desviar pelas más influências. Jesus no Evangelho se encontra com uma mulher cirofenícia, portanto uma mulher pagã, e essa atitude dessa mulher nos mostra que o fundamento da oração é a humildade, e que nós devemos ir a Deus reconhecendo que nós não merecemos a sua graça, nós não temos direito nenhum. Deus não tem obrigação, Deus não tem dever de nos conceder aquilo que nós pedimos. Não é mérito nosso, mas é graça de Deus, é bondade de Deus. E essa mulher então se coloca nessa atitude de humildade. Jesus primeiro se dirigiu às ovelhas perdidas da casa de Israel, depois ele vai mandar os apóstolos pregarem o evangelho a toda criatura, a
a todos os povos, mas primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, primeiro aos judeus. E é por isso que ele diz: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Não é mérito, não é direito, mas é graça. E Jesus diz: por causa do que acabas de dizer, porque a humildade é essa chave que abre o coração de Deus, que abre os tesouros da graça de Deus. Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Então, Jesus concede aquilo que aquela mulher lhe pede, a libertação da sua filha, que estava oprimida pelo demônio. Então, a humildade junto com a fé, a confiança, que devem ser o fundamento da nossa oração, e também a perseverança, a graça de perseverarmos até o fim e de a cada dia renovarmos a nossa fé, para que o nosso coração se mantenha voltado para Deus. Amém.